Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para uma experiência nova, agora com este livro que eu anunciei para vocês, Carinho e Firmeza com os Filhos, de Alexander Clifford Pike. Eu acho que é assim que fala, né? Se for americano. Então o autor, ele é formado e pós-graduado em medicina, trabalha na área de psiquiatria, aprofundou seus estudos nessa área de educação, né? Fundou e dirige um instituto de psicologia e psiquiatria e promove habitualmente oficinas e grupos de estudo sobre família e educação em diversos países da América Latina. Este não é um livro assim de cunho espiritual, né, ou que fale de pontos psicológicos numa perspectiva religiosa, não. A perspectiva dele é justamente uma perspectiva psiquiátrica e psicológica, mas muito prática, assim. O livro do Dr. Ítalo, ele tem umas partes assim que nos levam a uma reflexão, a uma certa necessidade de análise, né? Que a gente precisa pensar um pouquinho, mas ele é bem direto mesmo. E ele tem uma visão, ele parte, né, ele propõe a educação a partir de uma visão antropológica. Isso é bem interessante. E é uma visão, claro, que se aproxima da visão antropológica cristã, né, a visão do homem. Então, como que você vai propor a educação do homem se você não sabe quem o homem é, né? A que ele tende, como ele se manifesta no mundo. Então, apesar de não ser um livro de cunho religioso, ele tem uma abordagem antropológica numa perspectiva cristã, né? Indiretamente tem sim. Então, assim, introduzindo, né? Já sem muitas delongas, vamos direto ao assunto. Ele propõe o que ele mesmo chama de educação com personalidade, que é desenvolver a firmeza da personalidade, tanto nos pais como nos filhos. E a gente vai ver que em muitos momentos nós teremos que ser educados também, porque fazemos errado, né? Temos frases, temos jeitos, temos formas de nos portar que assim, só pioram o entendimento da criança a respeito do que ela deve ser, do que ela deve fazer, né? Atrapalham muito no processo educacional. E aí, o que ele diz é que essa educação tenha tanto firmeza como carinho no trato com os filhos. Um excesso de firmeza poderia redundar no autoritarismo contraproducente, mas se o excesso de carinho impedir ou diluir o exercício da firmeza, a tarefa educativa corre igualmente sério risco de fracassar. Encontrar a medida certa para esses dois elementos essenciais, sem se exceder na firmeza, nem afogá-la em ternura, é a tarefa mais difícil que os pais enfrentam. Então, nós muitas vezes ficamos desequilibrados nesses dois aspectos, né? Nós queremos ser pais carinhosos, mas também muitas vezes precisamos ser firmes. No intuito de sermos firmes, acabamos sendo, em alguns momentos, autoritários, violentos, né? Não só fisicamente, mas verbalmente, né? Expressando frustrações, isso atrapalha o desenvolvimento da criança. E muitas vezes, desejando ser carinhosos, somos excessivos na ternura e acabamos passando a mão na cabeça, ou estamos cansados de dizer o que a criança deve fazer, então desistimos, ou então não queremos enfrentar as lutas, né, que vão acontecer a partir de um não dado. Então a gente tem muita dificuldade, a gente pisa em ovos, né, nessas questões. Então, já entrando no capítulo 1, que o título é Não há educação sem autoridade. Ele identifica que, de fato, há uma crise de autoridade dentro da família. A criança, muitas vezes, ela sente essa falta de uma autoridade, falta de uma firmeza na postura, na fala, nas condutas. Então, ela se sente insegura com aquilo, mas, né, vai tomando o espaço dela, aquilo que ela consegue ir fazendo
muitas vezes você vê uma família em que a autoridade é a criança, né? Isso é muito triste, mas falta essa sensação de autoridade, porque muitas vezes o papel paterno, o papel materno está desequilibrado ali no seio familiar, então há essa crise referencial de autoridade. Para evitar semelhante catástrofe, é necessário exercer corretamente o princípio da autoridade. Quando os pais não conseguem traçar limites claros para os seus filhos, estão deixando de cumprir a sua obrigação de lhes transmitir uma imagem positiva com perfis bem definidos. E se eles não exercerem esse direito e esse dever indelegáveis, outros, com doutrinas, crenças e valores distintos, ocuparão o seu lugar. Então, muitas vezes é a TV, né, que ocupa esse lugar, é o eletrônico na mão, o tablet ou o celular que ocupa esse lugar quando há a ausência do papel materno e paterno nesse perfil bem definido, né, de autoridade. Então, a criança ela vai sendo educada por diversas outras fontes, aquilo normalmente ao qual ela está mais exposta. Bom, então, o que ele propõe ainda nesse capítulo é que não há a necessidade de agir nem com autoritarismo, nem com permissividade. É justamente esse ponto de equilíbrio que há a necessidade de ser encontrado, né? Então, não repreenda, você pode traumatizá-lo. Frases como essa, né, estão presentes muitas vezes no meio dessa crise da autoridade. Então, há uma carência desses perfis bem definidos, por isso que o autor já no primeiro capítulo diz, porque né, isso já é meio que uma constante na nossa realidade atual. Muita moleza no trato com os filhos. Então ele já começa o primeiro capítulo dizendo: não há educação sem autoridade. Os filhos têm necessidade de encontrar normas, critérios e modelos claros nos seus pais. O fracasso de muitas famílias neste aspecto é fonte potencial de transtornos de comportamento em crianças e jovens, que podem chegar, em alguns casos, a desenvolver atitudes gravemente antissociais. A ausência da autoridade paterna converte a criança num barco à deriva, uma vez que não lhe transmite modelos a imitar, nem lhe ensina que as condutas inadequadas devem ser modificadas e melhoradas. Então, que triste, né? Que ruim é isso para a criança. Então, aqui ele trabalha com diversas figurinhas, né? Mostra uma criança nesse barco à deriva, né? Sem bússola, sem norte. Imagina, uma criança ali no seu barquinho, o que a envolve só é insegurança, né? Esse mar que está envolvendo ela é só insegurança, ela não sabe em que se apoiar, ela não sabe para onde ir. Então, isso compromete muito, né? Então, essa criança pode desenvolver condutas muito inadequadas que posteriormente os pais vão ter dificuldade, né? Quanto mais tardio esse processo, mais difícil vai ser modificar e melhorar essa condição. Bom, tem um ponto aqui que é um ponto bem central e bem interessante nessa essa comparação que ele faz, ainda no capítulo 1, diz assim: apoiar para crescer. A tarefa de educar talvez seja a maior missão que uma pessoa pode ter. Não basta trazer um filho ao mundo, é preciso educá-lo, e os primeiros responsáveis por essa tarefa diante de Deus e da sociedade são os pais. Essa responsabilidade não pode ser transferida para mais ninguém, nem para a escola, nem para o Estado. O pai e a mãe são o apoio e a esperança dos filhos até que tenham aprendido a manter-se por si próprios, como o tutor que se põe ao lado da muda recém-plantada para assegurar que cresça reta. Aqui a gente
na nossa cultura aqui, né, pelo menos a minha local, a gente não chama, né, esse pauzinho que fica ao lado da muda para que ela possa ir crescendo de forma necessária, desejada. A gente chama de estaca, né? Bota uma madeirinha ali, bota uma estaca, para que então essa planta ela possa ter um caminho, né, a percorrer. Então aqui ele chama, né, de tutor. Depois de plantada, uma arvorezinha tende a crescer reta, buscando a luz e integrando-se no seu ambiente. Mas durante o período inicial, precisará estar atada a uma estaca, para que o seu crescimento se mantenha ereto enquanto ela finca as raízes na terra, até alcançar a firmeza que lhe permitirá desenvolver-se sozinha. Se isto se aplica a um nível de vida tão elementar como é o da vida vegetal, na qual não há necessidade de se mover ou de raciocinar para alimentar-se, crescer e reproduzir-se, quanto mais não se aplica a uma pessoa que reúne em si tanto a vida vegetativa como a animal e a intelectual. E aqui a gente pode acrescentar e a espiritual, e a emocional, e a social, e a psicológica, né? Um ser humano, quantas dimensões ele possui. Então, se isso é aplicável a uma mudinha, né, que dirá de nós, seres humanos, quanto precisamos mesmo dessa referência, desse apoio que com firmeza e carinho, de forma flexível, nos conduz, né, ao sol, nos conduz à vida, nos conduz a um bom encaminhamento para sermos realmente aquilo que devemos ser. No caso do ser humano, esse tutor são os pais, e eles devem ser adaptáveis, flexíveis e firmes. Os pais a exercer a autoridade, impondo critérios para evitar desvios ou corrigi-los quando acontece. Isto é o que significa apoiar para crescer. Ensinar a crescer é fazer com que os filhos aprendam a aproveitar de maneira favorável e operativa na sua própria vida as experiências dos pais num clima de liberdade e responsabilidade. Bom, aqui a gente tem a imagenzinha, né? A plantinha aqui, ó, sem a estaca, né? Como que ela fica deformada, não tem capacidade de, naquele momento necessário, né, fincar as suas raízes de forma profunda. Então ela não cresce de forma desejada em direção ao sol, né, tem a sua constituição assim inferior ao que ela poderia ser. Ao contrário da que tem a estaca ao lado, né? Olha a diferença, como que ela cresce, como ela vai em direção ao sol, como ela tem as suas folhas mais bem dispostas. Bom, e aqui a gente vai terminando, então, esse capítulo 1. E a gente entra no próximo vídeo, né, sobre um grave erro antropológico. Então, uma visão errada que se tem, né, a respeito do ser humano, e por isso nós o conduzimos de forma errada. Então, já para te dar o gostinho do próximo vídeo, olha só. A desordem existente na natureza humana conduz ao obscurecimento da inteligência e ao enfraquecimento da vontade, impedindo que a consciência psicológica atinja os fins a que se propôs. Então, há de se considerar que todo ser humano tem uma desordem na sua natureza humana, que é, infelizmente, a sua inclinação para a ação má. E a gente vai entender, então, como lidar com isso. Recomendo vivamente a aquisição desse livro. Ele é muito bom. Esse não é meu, ele está emprestado da minha irmã, também participa do grupo de mães. E eu tive acesso a ele, né? Mas é um livro que com certeza eu desejo adquirir para ter, para consultar. Porque é um livro realmente que vocês vão perceber de muita prática. E vai nos ajudar bastante. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijão!